Olá, hoje a gente vai analisar um relatório super importante do Banco Mundial que traz uma ideia, olha, bem ousada. A proposta é mostrar como o Brasil poderia resolver duas das suas maiores crises, a fiscal e a ambiental, de uma só vez. A chave para isso, segundo o estudo, é um conceito chamado duplo dividendo. Bom, vamos mergulhar nisso. A pergunta de US$ 1 milhão é exatamente essa, né? De um lado, tem uma dívida pública que não para de crescer, do outro, metas climáticas super ambiciosas. Geralmente a gente pensa nesses problemas como coisas separadas, que disputam os mesmos recursos. Mas e se não for bem assim? E a resposta do relatório é um sim bem grande. A solução que eles propõem é uma estratégia integrada, sabe? Onde cada política pública é pensada para gerar um benefício em dobro, um fiscal e outro ambiental. É uma tacada só para resolver dois problemas. E olha, toda essa análise que a gente está fazendo hoje vem direto da fonte, tá? É o relatório duplo dividendo do próprio Banco Mundial. É ele que serve de base para as ideias e para os dados que a gente vai explorar a partir de agora. Para entender a solução, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho dos desafios. E o primeiro deles é o enorme aperto fiscal que o Brasil está enfrentando. Esse número aqui é o ponto de partida. A dívida pública do Brasil está beirando os 80% de tudo que o país produz, do PIB. É um patamar que, com certeza, exige muita atenção e ação para garantir a estabilidade da economia. Então, o que precisa ser feito? A meta é, basicamente, virar o jogo. O país precisa sair de um cenário onde gasta mais do que arrecada, isso antes de pagar os juros da dívida, que é o déficit primário, para um cenário de superávit. E o relatório bota um número nessa meta. O objetivo seria alcançar um superávit primário de mais ou menos 3% do PIB. Esse é o tamanho do ajuste que seria necessário para colocar as contas públicas numa trajetória mais tranquila, mais sustentável. Agora, vamos para o segundo grande desafio. Porque, ao mesmo tempo que tem essa questão fiscal, existe uma distância bem grande entre o que o Brasil promete fazer pelo meio ambiente e o que as políticas atuais realmente fazem. No papel, os compromissos são bem claros e ambiciosos. O Brasil se comprometeu a cortar drasticamente as emissões até 2030 e a zerar o balanço de carbono lá pela metade do século. São metas que estão alinhadas com o esforço mundial contra a mudança do clima. E aqui está o pulo do gato do problema. O relatório aponta que o sistema de impostos e de gastos do governo, do jeito que está hoje, não conversa com esses objetivos. Na prática, ele não cria os estímulos certos para reduzir emissões ou para proteger nossos biomas. É justamente nesse ponto de desconexão que o relatório apresenta sua ideia central. A solução não seria tratar os problemas de forma separada, mas sim juntar tudo numa única estratégia, bem amarrada. Nas palavras do próprio diretor do Banco Mundial para o Brasil, as recomendações criam um caminho para uma situação vantajosa para todos. Essa frase resume bem o otimismo e o potencial dessa abordagem. Então, o que é exatamente esse tal de duplo dividendo? A definição é simples, mas poderosa. É sobre implementar políticas que, por exemplo, aumentam a arrecadação de impostos e, ao mesmo tempo, desincentivam atividades que poluem. Ou então, que cortam um gasto do governo que é ineficiente e que também prejudica o meio ambiente. Ok, a ideia é ótima, mas como isso funciona na prática? O relatório não fica só na teoria, não. Ele oferece um verdadeiro kit de ferramentas com políticas bem específicas. O coração da estratégia se baseia em 4 pilares. A ideia é começar colocando um preço na emissão de carbono e taxando os combustíveis fósseis do jeito certo. Ao mesmo tempo, fortalecer o imposto rural para incentivar o uso produtivo da terra e, por fim, reformar os repasses de dinheiro entre os governos para todo mundo remar na mesma direção. Para a gente conseguir visualizar o impacto disso, vamos focar em só uma dessas recomendações. A reforma do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, é um exemplo perfeito que mostra como o conceito do duplo dividendo funciona na vida real. Agora, olha que interessante essa comparação. Uma reforma mais tímida, só ajustando o que já existe, já conseguiria arrecadar um extra de 0,1% do PIB. Mas, se a reforma for mais ambiciosa, alinhando o imposto com padrões internacionais, esse ganho poderia ser 6 vezes maior, chegando a 0,6% do PIB. E o benefício ambiental? Simples, um imposto mais forte desincentiva manter terra improdutiva e avançar sobre áreas de floresta. E essa é só uma das peças do quebra-cabeça. O relatório aponta várias outras.
Do lado dos gastos, por exemplo, ele sugere cortar subsídios para a agricultura que não funcionam direito, o que poderia economizar até 0,5% do PIB, e também fazer reformas administrativas. Já do lado da arrecadação, a ideia é eliminar isenções de impostos para os mais ricos e, claro, direcionar investimentos para transporte público e energia limpa. Juntando todas essas peças, qual seria o resultado final de tudo isso? Bom, o relatório pinta um cenário bem otimista do que essa estratégia de duplo dividendo poderia alcançar. E o número final é este aqui, mais de 5% do PIB. Somando todas as políticas propostas, a melhoria fiscal total poderia passar de 5% do PIB. Lembra que a meta de superávit era de 3%? Pois é. Essa estratégia não só atingiria a meta, como passaria dela com folga. E aqui está o ponto central. A gente não está falando de políticas separadas para cada problema. É uma única abordagem coesa que ataca a raiz das duas crises ao mesmo tempo. Ela melhora as contas públicas, ajuda a proteger as florestas e coloca o Brasil no caminho certo para cumprir suas metas climáticas. O que o relatório do Banco Mundial faz, então, é apresentar um caminho técnico bem fundamentado. A análise mostra que é possível, sim, alinhar a saúde fiscal com a saúde ambiental. A grande questão que fica no ar, e que vai além do relatório, é se vai existir a vontade política e social para colocar em prática uma agenda tão transformadora.